Então, hoje, é muito interessante a gente olhar para trás e ver assim, nossa, como é que eu estava há 10 anos atrás e como é que eu via a minha vida olhando para frente que eu gostaria que eu tivesse, né? Como é que eu projeto a minha vida, né? Uma vez me fizeram a pergunta assim, você quer saber o que vai acontecer na sua vida amanhã? E aí eu digo, bom, se você quer saber o que vai acontecer na sua vida amanhã, é só você parar para pensar o que você está pensando e sentindo hoje. Ou seja, o que você pensa e sente hoje interfere diretamente na sua realidade amanhã. Você está criando o tempo inteiro a sua realidade, né? O nosso tema envolve aí neurolinguística, neurociência, envolve as emoções. Eu estudei PNL bastante tempo, sou um professor, sou trainer, sou master practitioner, mas isso não interessa, o interessa é a experiência de transformação. O que mais interessante é o que eu passei de diferente, que fez diferença para mim, que eu possa ajudar o outro, de alguma forma, né? Às vezes nós precisamos sair do nosso ambiente para viver um processo de mudança. Às vezes é necessário nós mudarmos um pouco o ambiente ou nos conectarmos com outras pessoas para a gente passar por um processo de mudança. E foi o que aconteceu comigo há vários anos atrás, em um ponto de convergência muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que a ciência hoje ela evolui de tal forma que a gente tem acesso à neuroplasticidade, o entendimento de trabalhar com o subconsciente, né? E a programação neurolinguística está muito ligada a gente entender que existe uma estrutura que nós podemos implementar na nossa própria vida e usar essa estrutura para mudar o nosso estado. Que estado? O seu estado fisiológico interfere nas suas emoções, né? Às vezes, muitas vezes, a gente está no piloto automático, você acorda de manhã, você faz sua rotina, você faz coisas sem pensar, né? Você não sabe que você escovou o dente, mas você escovou o dente. Às vezes você pega o seu carro e sai, vai para o trabalho e nem sabe como que você chegou lá. Por que isso acontece? Porque existe um processo, existe uma trilha neural ali criada dentro do seu cérebro que você sabe aquele caminho, você repete aquele caminho. Então, um dado muito interessante que faz toda a diferença na sua vida é saber que você opera 95% de tudo que você faz está no piloto automático, ou seja, você age por impulso. E quando você entende isso, você passa então a analisar o que você está fazendo por impulso todos os dias e que você pode então parar, precisa parar para pensar, analisar e falar, bom, isso aqui é uma coisa que não me faz bem mais. E o problema é que muitas pessoas não fazem isso, que é dar essa parada para analisar exatamente como está a sua percepção em relação a você mesmo e as coisas que você está fazendo. Porque se você está fazendo coisas e atitudes e ações com base na sua programação mental, você está agindo sem pensar, você está agindo por intuição, você está agindo por uma programação, tá? Não é intuição, desculpa, é programação. Intuição é outra coisa, tá? E aí eu quero chegar e te levar a pensar no seguinte ponto aqui, muito, muito importante, tá? E esse ponto é o seguinte, a sua programação, as coisas que você registrou como verdade na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, através da sua família, através dos seus pais, através da sua escola, ficaram registrados como verdade. E toda grande memória, por exemplo, traumática e memória muito positiva ou muito negativa, ela tem uma emoção junto com ela. E você para analisar, caramba, isso é verdade. Tem uma emoção junto com aquela memória visual, auditiva ou sinestésica, que é aquilo que você sente, as suas sensações. Aí você para analisar e percebe que alguns desses eventos eles trouxeram um trauma, ou trouxeram uma experiência, um aprendizado, ou trouxeram uma situação delicada para você. E aí você para e você analisa, será que isso está me fazendo bem? Isso é que eu chamo de programação obsoleta. Né? Vamos fazer um paralelo aqui, uma metáfora com o seu computador, com o HD do seu computador. Você instalou um excelente programa
no seu computador ou um excelente aplicativo no seu celular há 5 anos atrás. E esse aplicativo era o mais excelente, esse programa era o mais excelente que existia, era o mais top, certo? E aí ele ficou, e você esqueceu, você deixou ele ali. Só que chega uma hora que esse aplicativo, esse programa, ele passa a dar problema, ele passa a pesar no seu sistema, ele passa a travar o seu sistema. Por quê? Porque ele não serve mais para ser usado, ele já está ultrapassado. O que acontece com a gente é que muitos desses aplicativos e desses sistemas que foram instalados na nossa mente não servem mais. Eles fazem mal. E aí, professor, o que eu faço? Estou entendendo o que isso quer dizer, mas e aí, o que eu vou fazer? Bom, o primeiro passo, gente, é a consciência. O primeiro passo para a mudança é você ter consciência de que aquilo aconteceu ou que aquilo realmente está sendo uma crença que vai te bloquear, uma crença negativa que vai te travar no teu processo de prosperidade, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento até espiritual. Então, se você entende que tem um sistema, tem um programa instalado, um software, que é, na verdade, esse software é uma crença que você instalou lá no seu subconsciente através de uma frase que a sua mãe falou, através de uma frase que a sua professora falou quando você tinha 12 anos de idade, 10 anos de idade, e que realmente vai transferir, vai mudar a sua realidade. Então, entendam o seguinte, você pode, então, mudar o seu amanhã através do que você faz agora. Então, se você muda suas fontes agora, muito provavelmente os seus pensamentos também vão alterar, porque tem um estudo que diz o seguinte, nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E mais de 90% desses pensamentos eles se repetem todos os dias. Aí você analisa comigo, mas espera aí, significa que eu tenho os mesmos pensamentos? Praticamente você mantém os mesmos pensamentos por causa da atuação do seu subconsciente. Como é que você faz, então, para mudar isso? Para mudar isso, você precisa começar mudando as suas fontes. Começar mudando tudo aquilo que você vê, ouve e sente, que não te agrega mais, e você começa a transformar. Então, já dizia aquela frase, você quer mudar a sua vida, mude seus amigos, mude seu ambiente e mude a sua biblioteca. E aí é exatamente isso que eu quero levar você a pensar, né? Quais são as suas fontes? Quem são os seus amigos influentes? Quais são as suas fontes visuais, auditivas e sinestésicas, né? O que você está absorvendo de realidade neste momento? Será que é notícia ruim? Se você está, por exemplo, você tem uma rotina de ouvir notícias ruins, aquilo te traz um sentimento ruim. Então, imagina que o teu corpo é um sistema químico, hormonal, e que cada hormônio, cada neurotransmissor que é emitido por uma glândula, são 7 glândulas principais que soltam esses neurotransmissores que alteram o teu sistema. Por exemplo, se você lançar em excesso o hormônio do cortisol, com certeza isso vai te prejudicar. Já é comprovado que se você tiver raiva repetidas vezes, se você repetir o sistema de raiva todos os dias, o fato de você criar uma overdose de cortisol constante no teu sistema vai fazer você envelhecer mais rápido. E quando você tem o costume, então, de lançar mais serotonina, que é conhecido como o hormônio da longevidade, né, eles fizeram uma pesquisa até muito interessante nas Blue Zones. As Blue Zones são as zonas azuis, são as regiões do mundo na qual se vive mais tempo. Tem uma região da Grécia, tem uma região da ilha de Okinawa, no Japão, tem uma cidade na Itália e tem uma cidade nos Estados Unidos que são conhecidas como Blue Zones. São as regiões onde as pessoas vivem mais tempo. E aí você pergunta, mas o que faz as pessoas viver mais tempo? Será que é a alimentação? Eles começam a estudar. Aí você começa a perceber que não é a alimentação, não. Você sabe o que faz diferença
para essa pessoa viver mais tempo e uma vida saudável mentalmente e fisicamente? As relações sociais. Olha que incrível. É o bem-estar de se relacionar com pessoas que te fazem bem. É o estímulo, é a dopamina. Olha que incrível, gente. A gente tem dopamina sendo lançada. Então, no momento que você demonstra o que você pensa, eu acho que é importante, então, você entender. Será que você está tendo momentos que te fazem bem diariamente? Será que você está se dando o bem-estar, o prazer, a oportunidade de se sentir bem diariamente, fazendo uma caminhada? Gente, eu acho que se você dá a oportunidade, né, a você mesmo de se sentir bem, você passa, então, a ter uma vida mais longa. Você imagina, assim, o cérebro, ele tem um processo que, se você ficar em estado de foco muito tempo, em estado de concentração muito tempo, você estressa o sistema. Então, você tem que relaxar. E aí tem um dado extremamente interessante, uma história muito legal, é que Einstein, por exemplo, que é considerado um dos maiores gênios do século XX, você sabe como que Einstein teve a ideia da teoria da relatividade? Ele estava deitado numa rede, pensando numa estrela, pensando numa luz no céu. Então, ele pensando aquilo, ele projetando aquilo na mente dele, ele relaxado, ele estava no estado que ele ativou a região cerebral dele, do self-2, da criatividade, das emoções, o lado criativo do hemisfério da mente dele, do cérebro dele. Então, quando ele acessa esse lado criativo, aquilo ali começa, como ele tem um lado lógico bem organizado, quando você vê o cérebro dele, ele tem um lado analítico bem realizado, bem estruturado, quando ele então acessa, através de um momento de relaxamento, aquela ideia se converge com os dois hemisférios e, pum, traz uma resposta, traz uma ideia criativa. Arquimedes, não sei se vocês já ouviram falar de Arquimedes, mas ele estava lá tomando banho, relaxando, e ele tem uma ideia tão incrível da teoria dele, que ele sai na rua pelado gritando eureka, eureka, eureka. Ele descobriu aquilo quando ele estava num momento de relaxamento. Quantas vezes você tomando banho você não tem uma ideia diferente? Quantas vezes você tomando banho quente lá, relaxa, você de repente você pensa numa coisa que você não tinha pensado, numa solução que você não tinha pensado? Isso não é incrível, gente? E muita gente não entende que isso acontece quando você está num processo de relaxamento. E quando você faz isso, você está dando a oportunidade a você mesmo de acessar áreas que te fazem bem. E quando você joga dopamina, serotonina, ocitocina no seu sangue, você está fazendo bem para você mesmo. Você está criando, então, uma oportunidade a você de se ressignificar, de retransformar, de recriar dentro de você. E aí eu diria para você, as pessoas que focam no problema ou na notícia ruim, né? Você tem escolha, você recebeu a notícia ruim, o que você faz com ela? Ou você coloca a energia nela, ou você escolhe passar ela e colocar energia na solução para ela. E tantas pessoas não entendem isso, né? Então, o primeiro passo para a mudança é consciência. E se você entende que você pode colocar energia numa situação problema e ela virar um monstro, porque você mesmo está colocando energia naquele ponto e está fazendo ele virar um monstro que você mesmo criou na sua mente, qualquer probleminha, né? Aquela frase, né? Você cria uma tempestade no copo d'água. Tem tantas pessoas que fazem isso, que estão supervalorizando um problema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender primeiro que tudo que você foca energia, ele ganha poder. Tudo que se concentra aumenta. E aí, no momento que você está entendendo esse poder que você está dando através da sua própria energia mental, porque você está valorizando aquela situação, problema, você está criando um outro problema que não existe.
E aí o pior é quando duas pessoas negativas se encontram e começam a falar do problema. O que elas criam? Elas criam uma mente mestra do problema, uma terceira mente do problema. Já pararam para pensar nisso? Não é? Uma pessoa que gosta de criticar, ela sempre está na mesma frequência de outra. Uma fofoqueira sempre vai gostar de conversar com outra fofoqueira. Você já viu isso? Por quê? Porque estão vibrando na mesma vibe ali, gente. Aquilo ali é atrativo. Ela adora aquilo. E aí, você percebe, um músico gosta de conversar com um outro músico, um poeta vai gostar de conversar com outro poeta, um escritor, né? Um professor vai gostar de conversar com outro. Trocar ideias. É a mesma frequência. O seu cérebro ele tem uma frequência elétrica, né? Nós temos vários níveis de frequência. Nesse momento, você está na frequência beta. Que frequência é essa? A frequência acima de 30 Hz, 40 Hz. Porque você está em estado de atenção. E se você está quase dormindo com sono, você está entrando entre o beta e o alfa, você está baixando a sua frequência de 30 para 14. Estou falando de frequência cerebral. Frequência do coração é outra coisa. Eletromagnética. É uma frequência magnética. É outro processo. Você é um ser que vibra. Vibra. Todas as suas moléculas estão vibrando em alta velocidade. E os seus sentimentos, as suas emoções, elas alteram a sua realidade o tempo inteiro. E a pergunta que eu faço para você, então, é o seguinte: bom, quais foram as emoções que mais se repetiram na sua vida nessa semana? Foram positivas ou negativas? Quantas pessoas com nível de ansiedades altíssimo eu atendi no ano passado e tenho atendido esse ano também? Pessoas com nível de ansiedade muito alto, acima do normal. Será que eu tenho que tomar um comprimido para eu melhorar minha ansiedade? Ou eu posso, através da minha fisiologia, alterar isso? Gente, é uma coisa que eu falo, né? Nada contra medicamentos, etc. Pelo contrário, acho que são muito importantes. Mas nós temos que entender que o nosso corpo, ele produz a cura. Ele produz. Quando você faz um cortezinho na mão, aqui ele já começa a curar. Nós temos processos químicos que nos ajudam a ter essa cura. O problema é que nós não ativamos em nós esse processo. Conscientemente, nós não sabemos fazer isso, né? O Dr. Bruce Lipton, isso aqui não é viagem, isso aqui é ciência, que é um grande biólogo, que é o precursor aí das células-tronco. O Dr. Bruce Lipton escreveu um livro chamado A Biologia da Crença, que eu indico todos vocês lerem. E, obviamente, todos os seus colegas vieram contra ele. Ele provou cientificamente que uma célula ela tem um poder de se regenerar de acordo com o que é colocado nela. Então, as células elas têm emoção, elas sentem a nossa emoção. Você transfere para ela essa vibração, porque o seu corpo ele é íntegro, ele é interligado. Não tem como você separar seu pé da sua mão. Não tem, você está integrado. Então, o que você sente vai alterar a sua realidade, sim. As pessoas com que você conversou ontem interferem na sua vida. Entende? E a energia que você passa ali para alguém, ou você recebe de alguém, você gerencia se isso está te fazendo bem ou não. E aí, eu estou querendo levantar aqui uma questão do ambiente também. Então, o teu ambiente, ele vai interferir no seu bem-estar, vai interferir na sua evolução, ele vai interferir na sua realidade o tempo inteiro. Porém, você que escolhe que tipo de interferência, que tipo de relação você quer ter com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Hoje, a gente tem aí plataformas que nos ajudam a nos conectar com pessoas de uma forma fora do comum, né? Nós temos plataformas que estão fazendo a gente conhecer pessoas que antes não era acessível. E hoje, através da tecnologia, isso tudo criou um processo exponencial de pensamento e de consciência.
E eu gosto muito dessa palavra porque consciência é descobrir sobre você mesmo, o seu posicionamento no mundo. Qual que é a sua posição no mundo, neste mundo, porque nós estamos no mundo aqui, mas é só um dos mundos, tá certo? Qual que é o seu posicionamento nesse planeta? E qual que é o seu posicionamento neste universo local? Que é só um dos universos. E eu te pergunto, será que você tem consciência disso? Será que você tem consciência que você pode fazer diferença para alguém? Para o seu vizinho? Será que você tem consciência de que tudo que você vê, ouve e sente impacta o tempo inteiro na sua realidade de quem está próximo de você? Então, eu quero ir muito além nesse processo de reflexão. Eu quero te levar a pensar como que isso está impactando a sua vida, né? Você tem que estar em paz consigo mesmo. Você tem que estar bem com a sua autoestima. O que é autoestima? É amar a si mesmo. O segundo ponto, por que eu estou falando isso? Porque a sua frequência, a sua vibração de amor próprio, ela interfere nas suas relações interpessoais. Uma pessoa que tem autoconfiança, uma pessoa que conhece ela mesma, entende quem ela faz diferença no universo. Ela faz diferença para o seu vizinho. Faz diferença uma pessoa que está do outro lado do mundo. Como nós estamos aqui conectados com pessoas em Portugal, Europa, Estados Unidos, etc. Então, o que eu quero dizer para você? Quero dizer que o primeiro aspecto aqui é você ter a consciência e você estar bem consigo mesmo. Por que isso? Porque a sua emoção em relação a você é que vai definir se você vai absorver uma energia negativa, uma frequência baixa de alguém ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre vai ter pessoas numa frequência baixíssima. E aqui eu estou citando, quando eu falo de frequência, eu estou citando um estudo do Dr. David Hawkins, que foi um médico, PhD, um psiquiatra americano, que faleceu no ano de 2009, fez um estudo de 20 anos sobre frequência vibracional. E ele chegou a uma conclusão seguinte, que tem pessoas que estão numa vibração tão baixa, a nível de 20, 30, 40 Hz, que uma pessoa, por exemplo, um nível mais alto, que está uma pessoa alegre, eu vou dar um exemplo, você consegue chegar uma pessoa depressiva, uma pessoa alegre, não consegue ficar muito tempo junto, né? Porque são duas frequências que não batem. Já viu aquela expressão, o santo não bateu, entre aspas? É mais ou menos isso. Você não bateu o seu santo com aquela pessoa porque ela está em outra vibe. E o que eu faço, então? Eu tenho que elevar a minha vibe. Como é que eu faço para elevar essa vibe? Eu tenho que me sentir bem comigo mesmo, em primeiro lugar. Eu tenho que ter paz mental, eu tenho que estar em paz comigo, em primeiro lugar, e com a fonte de todas as coisas. Então, no momento que você entende isso, você passa, então, as outras pessoas que têm, por exemplo, uma situação difícil, problemática, aquelas pessoas, muitas vezes, você vai ajudar elas e não ser impactado pela questão negativa dela. E você faz escolhas diárias. Você faz escolhas constantemente no seu dia, na sua vida. E aí você para pensar comigo. Que tipo de escolha você fez ontem que está impactando hoje? Isso faz muita, muita diferença, né? Então, entenda que o fato de você agir com consciência vai mudar a sua realidade, vai impactar nos seus sentimentos, nas suas emoções, tudo que você vê, ouve e sente estão diretamente interligados ao seu processo de evolução pessoal, né? Então, essa conscientização vai te fazer mudar as suas atitudes, porque você vai criar novas trilhas neurais, você vai criar novas conexões, novas experiências. Vou dar um exemplo aqui. Você está viajando, viajar é sensacional. Por quê? Porque viajar, você sai do seu ambiente e você vai para um outro novo, tudo é novidade.
E aquilo vai criando novas trilhas neurais, novas conexões de experiências práticas. Ela vai mudando, expandindo a tua mente. Por exemplo, você ouve uma língua que você não está acostumado a ouvir, que não é a sua, né? Você come um alimento, uma comida, você vai comer uma refeição nova, diferente do que você está acostumado, você está vivendo uma experiência nova, sensorial, sinestésica, e aquilo ali está criando uma nova estrutura neural no teu cérebro. Isso expande a tua consciência. É muito importante você ter experiências novas que vão ampliar a sua capacidade neural através de experimentar coisas novas. Por isso é tão importante você sair de um paradigma e entrar num paradigma que te faça bem, que realmente te agregue alguma coisa, né? O problema é que a maioria das pessoas estão em paradigmas muito velhos e a significado para a palavra paradigma significa modelo mental. É um modelo mental que já não serve mais, que está instalado no seu sistema. Como é que se faz, então, para mudar isso? A primeira coisa é você dar, o primeiro passo é você ter consciência de que existe isso, que a maioria das pessoas não tem consciência disso. Nasce, vive e morre e continua no paradigma velho, no paradigma antigo, no paradigma obsoleto. Eu converso com pessoas todos os dias, de diferentes lugares, e a gente percebe muitas vezes uma mentalidade, às vezes, de uma pessoa que ela parou no tempo. Ela parou 10 anos atrás e não evoluiu mais. E ela fica com medo de tomar decisões baseadas na pré-percepção dela sobre a realidade. Então ela fica com medo de mudar. E o medo, o que é o medo? É uma estrutura que você cria com base numa perspectiva, uma percepção que você mesmo criou. Muitas vezes o medo é uma ilusão. Muitas vezes o medo é uma ilusão que você criou e ela se torna real. E aí você vai evoluindo, porque aí você tem o medo do medo, que é o pânico, tem outras coisas que vão avançando mais. Mas o que eu quero trazer para você em termos de reflexão é o primeiro passo que você tem que dar. É escolher o seu ambiente, escolher as pessoas que te impactam, né? A gente fez um treinamento em Belém, né, Leandro? Você lembra do workshop que a gente fez lá em Belém sobre gestão das emoções? Gente, a gente faz o nosso workshop é prático, a gente faz interações práticas, só que a gente trabalha com ciência, né? A gente traz a informação, só que nós vamos trabalhando aquilo para trabalhar a sua mente. Efetivamente, você fazer coisas que te levam à reflexão através de técnicas de andragogia, de aprendizagem experiencial. E tinha uma psicóloga na sala, e você lembra dela, fantástica, agora não está me vindo o nome dela, Leandro, mas uma pessoa espetacular. E, gente, que reação fantástica que ela teve no final, sabe? E ela chegou para mim e falou, olha, uma coisa é conhecer a teoria do que eu estudei durante 4, 5 anos da minha vida, de uma mudança interna na vida dela, ela como profissional, né? Gente, nós que somos profissionais, nós precisamos também disso. Né? Quanto tempo leva, em média, para sairmos do padrão vibratório ruim ao tentarmos mudar isso diariamente? Olha, você pode mudar instantaneamente. Como? Por exemplo, quando você coloca uma música que te faz bem, uma música que tem uma frequência alta, você muda completamente o seu estado fisiológico. Quando você ouve a música por 30 segundos, você já mudou seu estado fisiológico, você já mudou sua vibe, você já mudou seu estado vibratório. Quando você sai para caminhar, você está jogando endorfina, serotonina ali no teu sangue, você já mudou o teu estado. Então, eu sempre falo, uma pessoa que está fechada dentro de casa, que está começando a entrar em deprê, começando a pensar coisa ruim demais, negativa demais, eu falo para ela assim, olha, dá uma caminhada. Vai na rua e caminha 5 minutos que seja. Você já mudou o seu estado. E se você potencializar, então, você caminhar, coloca fones de ouvido, escolhe algumas músicas boas,
aquilo ali vai te mudar completamente o teu estado, vai te fazer bem, o dia inteiro você vai se sentir bem, né? São coisas tão simples, mas quando você faz com consciência que você está alterando o teu estado, aquilo faz diferença. Eu vou sair da sala aqui e vou dar uma caminhada de 40 minutos, já está programado. Então, o que eu diria para vocês, gente? São coisas pequenas que a gente faz, que a gente vai alterando a nossa realidade, né? Leandro, pode continuar aí perguntando. Sim, tem mais uma pergunta aqui. A meditação ajuda a melhorar nossa vibração e o controle dos pensamentos? Totalmente. E excelente pergunta, porque, gente, a meditação é algo milenar, né? Algo milenar. Só que tem gente que não sabe, acha que é uma coisa mística, não sei o quê. E a meditação é algo extremamente poderoso, né? O Dr. Augusto Cury, que é um médico extremamente respeitado, ele fala sobre micromeditações. E aí eu te convido, então, você que nunca meditou, por exemplo, a se concentrar na sua respiração por 1 minuto. Só isso. Se concentre na sua respiração num lugar tranquilo por 1 minuto e enche o seu pulmão de ar. Por que eu estou falando isso? Agora vamos racionalizar, vamos entender o que é isso que eu estou falando aqui. Parece tão simples, né? Eu vou ficar 1 minuto pensando na minha respiração. E daí? E daí que? Qual é o maior elemento que nós temos? É o oxigênio. A sua célula tem um combustível, oxigênio. Se você fizer respiração consciente 5 a 10 minutos por dia, você muda e altera a tua fisiologia totalmente, você altera o teu dia completamente. Então, se você faz de manhã, você acorda, você faz sua rotina normal, matinal, e aí você senta e faz respiração consciente, ouvindo uma música e fazendo uma declaração de gratidão, você expande a sua vida, você expande a sua mente, você expande a sua consciência. Então, a meditação é algo tão poderoso. Eu faço todos os dias e sempre eu estou fazendo de alguma forma, parando, meditando, mas eu faço o tempo separado ali só para fazer isso. Principalmente de manhã, meus primeiros minutos da manhã, nem que sejam 5 minutos, eu paro, eu analiso aquele dia. Eu não faço nada enquanto eu faço aquela reflexão, aquela meditação, aquela respiração. Por quê? Porque aquilo é o meu combustível inicial do meu dia. Eu me concentro no meu objetivo. Eu me focalizo naquilo que eu quero naquele momento. Eu concentro a minha energia no meu propósito, nas minhas prioridades. E quando eu faço isso, eu estou consciente da minha ação, eu estou no controle da minha vida, eu estou no controle dos eventos que estão por vir, porque eu concentrei energia na minha prioridade, eu concentrei energia na minha vida, focada na minha prioridade, no meu objetivo. Então, faça isso diariamente, né? Respire conscientemente, no mínimo 2 minutos, colocando oxigênio mais profundamente, e aquilo ali vai alterar seu estado fisiológico e vai te fazer bem. O que mais, Leandro? Bom, essa é uma pergunta minha para você, né? Só para incitar alguma coisa bacana. Como é que a programação neurolinguística pode melhorar a comunicação da pessoa? Bom, primeira coisa, a PNL, a Programação Neurolinguística, é um estudo que vem lá da década de 70 de um linguista, de um matemático e de um linguista junto, que é o Richard Bandler e o John Grinder. Então, assim, para entender melhor quais as chaves que a PNL nos traz? As chaves são estruturas de sucesso, né? Então, uma coisa muito interessante é que existe modelos. A palavra meta significa master, significa macro. Metamodelo. Então, nós temos metamodelos de linguagem. O que é isso? São modelos de excelência que eu posso encaixar na minha vida e aquilo pode trabalhar melhor a minha vida. Como é que eu faço isso? Como é que eu modelo uma pessoa de excelência? Eu modelo uma pessoa de excelência quando eu entendo que eu posso aprender qualquer coisa que outra pessoa faz. É isso que é a chave da PNL. Então, no momento que você entende que você pode recriar, você pode modelar, aprender qualquer coisa
que algum ser humano faça, isso é muito poderoso. E você pode usar essa ferramenta para você trabalhar sua comunicação ou qualquer objetivo que você tenha. Porque comunicação é uma via de mão dupla. Minha graduação foi em comunicação social. Eu aprendi a base dessa ciência, o quê? A comunicação é uma via de mão dupla. As pessoas não se comunicam falando sozinhas. E na PNL a gente sabe que a comunicação é muito mais do que a comunicação verbal. Um olhar, uma expressão, um tom de voz transmite uma mensagem. Você pode treinar também de que forma você está transmitindo a sua mensagem. Primeiro para você mesmo. Você olha no espelho de manhã, você gosta do que você vê? Então a pergunta que eu te faço é, se você não gosta do que você vê, você acha que os outros vão gostar? Entende? Então, se você acorda de manhã, você olha no espelho, você não gosta do que vê, você tem uma autopercepção. Agora, se você gosta do que vê, você tem uma autopercepção diferente. A sua autoestima é diferente. Então, comece a se valorizar, porque se você mesmo não se valoriza, ninguém mais vai te valorizar. Né? Por quê? Porque a sua autopercepção em relação a você mesmo está baixa, e às vezes a gente trabalha atendendo pessoas também, né? Ajudando pessoas nessa questão de relacionamentos. Então, gente, primeira coisa, né? Primeira coisa é você entender qual é o sentimento que você tem em relação a você, você começar a se amar mais, gostar mais de você mesmo. E isso faz uma diferença gigantesca no teu processo de relações interpessoais, no teu processo de comunicação. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Leandro, mas a comunicação começa com a relação com você mesmo, porque a sua relação com você mesmo vai interferir diretamente nas outras relações. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha dificuldade de me comunicar. Meu pai tinha uma farmácia, eu atendia no balcão, eu tinha medo de atender com 16 anos. E foi esse medo que me ajudou o quê? A eu quebrar os meus limites e passar, por exemplo, a quebrar os medos e passar a olhar nos olhos das pessoas, a entender o que as pessoas queriam, né? Fui fazer faculdade de comunicação com 18 anos de idade para entender que eu podia melhorar aquilo. Então, é um processo, né? É um processo. Quando você olha e fala, uma pessoa que tinha vergonha de apresentar trabalho na escola, e hoje dá palestra para 1.000 pessoas, com a mesma sensação que estivesse dando para 10, isso é um treinamento mental. Então, assim, é um treinamento mental que você tem que ter. Porque tudo na vida é treinamento. O que é treinamento? Repetição, aprendizado. Não é? Isso é que é maravilhoso, quando você entende o poder de você aprender uma coisa nova e aplicar aquilo. Então, conhecimento é poder em potencial, ação é poder. Né? Então, aplique esse conhecimento que eu estou dando para você. Então, aplique, comece a aplicar hoje mesmo. Como? Como é que eu vou aplicar isso, professor? Primeira coisa, você vai escolher aí uma pessoa que você não conversava há muito tempo e ligar para ela bater um papo. Ou então você vai pegar um filme muito bom, que vai te fazer bem, e você vai assistir esse filme. Então, gente, o que eu te falo? São fontes, tudo que você vê, ouve, sente, altera a sua realidade. Né? E isso é fantástico. Nada na vida acontece por acaso. Se você veio para cá, é porque você foi atraído de alguma forma para chegar aqui. Você foi atraído para chegar até aqui. Então, o conhecimento está chegando até você para que você possa colocar isso em ação. Porque isso vai fazer diferença para você hoje, nesse exato momento.